Bem-vindo novamente ao canal JCS Conteúdo Jurídico e hoje vamos tratar de espécies tributárias. Existem duas teorias acerca das espécies tributárias, a teoria tripartite e a teoria quintapartite. A teoria tripartite é adotada pelo CTN, que trata da taxa, contribuições de melhorias e impostos. Já a teoria quintapartite, que é adotada pela Constituição e pelo STF, ela trata da taxa, da contribuição de melhoria, das contribuições especiais, dos impostos e dos empréstimos compulsórios. Ou seja, ela abrange uma espécie tributária muito maior do que o próprio CTN. Vamos começar pela competência da taxa. A competência da taxa está prevista no artigo 145, inciso 2º da Constituição. Acompanhe comigo. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Inciso 2. Taxas. Taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou posto à sua disposição. Ou seja, a taxa está adstrita a seu fato gerador. Um exemplo simples de taxa é as custas processuais. Está vinculado ao fato gerador por dois motivos, tanto pelo poder de polícia ou pelo serviço público prestado ou posto à disposição. Vamos falar um pouco sobre o que é esse poder de polícia dentro da taxa. O poder de polícia é a possibilidade do poder público que ele tem de normatizar, fiscalizar, limitar e regular o interesse do particular em prol do interesse público. Taxa advinda do poder de polícia, ela só poderá ser cobrada se efetivamente o poder de polícia foi concretizado. Agora, se for pelo serviço público, a taxa ela só poderá ser cobrada se isso for divisível e específico. Pode ser potencial ou efetivo. O potencial é aquele posto à disposição e o efetivo é realmente que foi concretizado, ele foi feito, ele foi prestado. Ou seja, colocado à disposição, feito ou não o serviço, é obrigado a pagar a taxa para a administração pública. A taxa ela é adotada pelas duas teorias, ou seja, a taxa está prevista no artigo 145 da Constituição Federal e também está prevista no artigo 79 do CTN. Outra coisa que a taxa é bem interessante é quando se fala no fato gerador. O fato gerador da taxa não pode ter características de impostos, mas o STF, na súmula vinculante 29, determinou o seguinte, que a taxa pode sim ter alguns elementos da base de cálculo do imposto. Contudo, não pode ser copiar ela completamente. Ela pode ter alguns elementos. O que ela não pode fazer é copiar ela na integralidade, o fato gerador do tributo, do imposto. Um outro assunto bem interessante que o STF tratou é a súmula 19, que ele fala o seguinte, que a taxa de coleta de resíduos líquidos e sólidos, ela é devida e pode ser cobrada sim pela administração pública. Seguimos com o conteúdo. Para um minutinho, se inscreve no canal, ative o sininho, assista a nossa playlist com os outros conteúdos sobre direito tributário, sobre direito constitucional, nas mídias sociais. Toda semana tem vídeo novo e é isso aí. Bora lá continuar com a aula. Agora vamos tratar da contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria está prevista no artigo 145, inciso 3º da Constituição, que fala que as contribuições de melhorias, elas advêm de obras públicas, e ela também está prevista no artigo 81 e artigo 82 do CTN. As contribuições de melhoria, como as taxas, elas também têm competência comum, ou seja, tanto a União, o Estado e o Distrito Federal, mas os municípios podem legislar sobre a taxa. O fato gerador da contribuição de melhoria é a valorização imobiliária. Contudo, essa valorização ela tem uma limitação que está prevista no artigo 81 do CTN. Acompanhe comigo a leitura, por favor. Fala o seguinte: as contribuições de melhorias cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios no âmbito de suas respectivas atribuições à instituição para fazer
face ao custo de obras públicas de que decorre valorização imobiliária, tendo como limite total e despesa realizada e como limite integral o acréscimo do valor que da a obra resulta para cada imóvel beneficiado. Ou seja, aqui está falando do limite global e do limite individual para dessa valorização patrimonial. O individual ele é cobrado na medida exata da valorização do imóvel do particular. O global é pelo custo total da obra. Só que esses limites eles são regidos pelo princípio da referibilidade. Ou seja, você tem que juntar o individual mais o global para você saber realmente qual que foi a valorização daquele imóvel. De acordo com a STF, você só pode cobrar a contribuição de melhoria quando a obra estiver efetivamente terminada. Antes disso, você não pode cobrar essa contribuição de melhoria. No ano com a contribuição de melhoria, tem requisitos para você ter a contribuição de melhoria. E os requisitos eles estão previstos no artigo 82. Vamos lá? O primeiro, ele fala o quê? Do princípio da publicidade. Ou seja, os atos eles têm que ser públicos. O inciso 2º e 3º, ele fala do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal que tem que ter para poder ter essa contribuição de melhoria. Eu não vou ler com vocês o artigo 82, peço que vocês leiam em casa e interpretem de acordo com os princípios que eu acabei de mencionar. De continuidade, agora vamos tratar do empréstimo compulsório que está previsto na Constituição, no artigo 148. Acompanhem comigo. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimo compulsório. Aqui no próprio caput, você já pode perceber que aqui estamos tratando de competência. Quem que pode instituir o empréstimo compulsório? A União, ou seja, é uma competência ativa e exclusiva da União. Esse tributo, ele é um tributo que depende de lei complementar, é reservado à lei complementar só através de lei complementar que você pode se fazer. É o único tributo que ele é restituível depois ao contribuinte, e o fato gerador dele pode ser igual a de qualquer outro tributo. Mas ele só é cabível em duas hipóteses, que é o inciso 1º e o inciso 2º do artigo 148. Acompanhe comigo a leitura, por favor. Primeira hipótese, que o empréstimo compulsório pode ser instituído para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência. Inciso 2º, no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observando o disposto no artigo 150, inciso 3º, a linha B. Aqui estamos dizendo o seguinte, que o empréstimo compulsório ele é um tributo causal. Precisa de duas causas para poder ser instituído. A primeira causa é a hipótese do inciso 1º e a segunda é do inciso 2º. O inciso 1º seria calamidade ou guerra externa ou a iminência de uma guerra externa. O inciso 2º que fala do investimento público irrelevante e urgente de caráter nacional. Também é um tributo finalístico, ou seja, ele está vinculado, ele está afetado a um fundo, uma despesa ou um órgão, e uma predestinação torna ele um tributo inconstitucional. Ele não pode ser predestinado por ser finalístico. E a sua devolução, como eu falei, que ele é um imposto que é restituível, essa devolução ela tem que ser em dinheiro e na forma definida por lei complementar de acordo com o artigo 15 do CTN. Ficamos por aqui e até a próxima aula, onde iremos continuar tratando das espécies tributárias e iremos falar de impostos e contribuições sociais.